Com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. Sete horas 35 minutos. De volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje nós estamos dando sequência a essa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Começamos hoje a última entrevista da segunda rodada com o candidato do Republicanos, Tadeu Tocontigo, que já está conosco, né, nesta manhã para esse programa. Tadeu, muito obrigado pela sua presença, pela sua gentileza mais uma vez. Seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia ao Arnaldo, ao Aldir, bom dia aos ouvintes, a todos que estão nos acompanhando. Queria mais uma vez parabenizar vocês aí pela iniciativa democrática e espero atender as pessoas que nos acompanham agora com propostas e com expectativas para o dia 15. Alexandre Tadeu, bom dia. Obrigado pela presença aqui na Folha FM. A gente falou bastante, né, sobre essa questão da eleição dos Estados Unidos, né, no primeiro bloco. E sua opinião sobre essa aparente virada, né, do Biden lá nos Estados Unidos, a relação que pode mudar com o Brasil, sua análise dessa questão da eleição dos Estados Unidos, que é uma questão que vai perdurar aí e influencia o mundo todo também, né? Olha, sinceramente, eu não estava torcendo para o Biden, enfim, lamento aí a vitória já quase que anunciada dele, por quê? Não questão pessoal, enfim, mas eu acho porque o país já estava alinhado com os Estados Unidos, estava alinhado com o republicano Trump. E qualquer mudança em governo, tá, isso certamente vai, no mínimo, vai parar as conversas para que haja um novo alinhamento, tá, e você começar a manter relações novamente com os Estados Unidos. Estava tudo já, o diálogo foi aberto lá atrás, estava tudo mantido. Agora você vai ter que iniciar, e muda também o modelo administrativo de um país, né? Já deixa de ser republicanos, passa para democrata, ou seja, a gente vai ter que, nosso país vai ter que se adaptar a um novo modelo lá americano. E sem contar também do posicionamento do Biden com relação ao tratamento do presidente Bolsonaro, com relação ao meio ambiente, com relação à Amazônia. Isso certamente vai causar um desgaste, vai demorar para que os países voltem, né, a se entrosar, a se alinhar nessa questão de parcerias, né? Mas, enfim, vamos esperar o resultado final. Eu lamento apenas que vai chegar ao ponto da judicialização dessa eleição nos Estados Unidos, mas não tem outra forma senão a gente aguardar e torcer para que esse alinhamento com o novo presidente dos Estados Unidos, se e realmente vai se confirmar, aconteça o quanto antes, porque há muito tempo que a gente vinha querendo esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos. O Brasil, pelo menos nos 20 anos, nunca teve um alinhamento tão bom com os Estados Unidos como a gente está tendo agora, embora não tenha tido ainda ganhos com relação a esse alinhamento. Mas eu lamento que esse modelo republicano vai sair dos Estados Unidos, entrando um outro que vai desalinhar com o nosso país, tá? Esse é o meu pensamento, mas eu torço para que isso ocorra da melhor forma possível, essa adaptação, esse realinhamento do Brasil com os Estados Unidos na nova administração do Biden. Esse alinhamento, né, Tadeu, seria um alinhamento de mão única, né? O Brasil alinhado aos Estados Unidos. Faltava, como você mesmo falou, faltou a mão de lá para cá, mas enfim. Eu acho que, eu concordo com você que vai haver uma mudança nas relações e vejo também como cabeça a prêmio nessas relações o ministro do Meio Ambiente, devido ao seu posicionamento que vai ser conflitante com o presidente norte-americano, com o novo presidente norte-americano,
e também o ministro de Relações Exteriores. Mas vamos passar aqui para a nossa eleição, para a eleição municipal de Campos, né? Nós conversamos no fim do mês passado, foi dia 21 a nossa entrevista, né? E o Ricardo André Vasconcelos, um jornalista aqui de Campos, fez uma projeção de um déficit mensal de 17 milhões para Campos, para o próximo gestor, independente de quem seja. Então eu começo o nosso bate-papo desse primeiro bloco, que a gente destina mais a questões econômicas, perguntando a você, caso prefeito eleito de Campos, como administrar, qual é o cálculo a se fazer com esse déficit mensal de 17 milhões? Olha, não tem outra forma de você aumentar a sua arrecadação se não trabalhar para gerar trabalho. E quando eu falo trabalho, gerar emprego para a nossa cidade. Eu penso em fazer exatamente o que nunca foi feito em nossa cidade. Tá? Se você olhar para os 20, 30 anos para trás, você vai verificar que nós não trouxemos nenhuma grande indústria, nenhuma empresa grande, tá? Para que se instalasse aqui no nosso município, para que gere empregos, renda e aumento do consumo. Nós não fizemos isso. Tá? Então, eu penso exatamente nesse posicionamento de abrir a porteira da nossa cidade para que grandes indústrias, através de incentivos, se instalem em nosso município. Só desta forma nós vamos garantir emprego, renda e, consequentemente, aumentar a nossa arrecadação própria. Não tem outra alternativa. Ficar contando com royalties, aumento de royalties, que a gente sabe que isso é uma situação completamente indefinida, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, somente trabalhando para gerar trabalho. Só desta forma que a gente vai aumentar a arrecadação própria e diminuir os déficits, enfim, fazer com que as nossas contas fechem. Do contrário, a gente vai continuar trabalhando no vermelho e quem sempre trabalha no especial sabe que um dia essa bola de neve cresce e fica insuportável. É o que já está acontecendo com o campus dos Goitacazes, a conta não fecha, justamente porque muitos administradores ficaram sentados só verificando a conta, o saldo bancário, quanto de royalties que entra na conta, tá? Sem levantar para trabalhar e gerar trabalho. Mas, a partir de janeiro, se for da vontade da população do campus, mas, a partir do primeiro dia, já vamos com uma equipe Brasil afora buscar empresas e indústrias para que se instalem em nosso município. Vamos, nessa parceria com as empresas, gerar empregos e colocar a população para trabalhar. Eu quero que o cidadão participe da nossa economia, porque somente dessa forma, não tem outra alternativa, tá, para fazer com que as contas do município fechem, gerando emprego para que nós aumentemos aí a arrecadação própria. Tadeu, outro assunto bastante comentado ontem, muito importante para a gente, foi o adiamento, mais uma vez o adiamento do julgamento da partilha dos royalties do petróleo no STF por parte do presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, após um intenso trabalho de pressão e de diálogo das forças políticas do Estado do Rio de Janeiro, lá em Brasília. A gente não tem como pensar tudo isso que a gente fala sobre Campos sem pensar nos royalties. Né, como já foi falado, já existe um déficit e tem esse fantasma que fica rondando de tempos em tempos, porque, né, a situação não é julgada, não é resolvida politicamente, nem julgada em definitivo, só fica adiando. Então é um fantasma que cada hora volta a assombrar a gente. É possível governar Campos sem royalties do petróleo, caso haja uma definição negativa para a nossa região? Olha, atualmente não. Atualmente a gente tem quase que começar do zero. Tá? Praticamente a gente plantar uma semente para colher bem mais à frente, mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que abrir, tá, o nosso município para o desenvolvimento. Nós estamos travados aqui há décadas e que empresas não entram para o nosso município, dificultam a chegada de grandes indústrias para cá. Muitas empresas saíram da capital, foram para o Espírito Santo, para Minas Gerais, passaram por aqui por Campos e não se instalaram, justamente porque não deram a elas incentivos. Olha, se o município não tem infraestrutura, não tem um transporte decente, não tem mobilidade, não tem saúde, não tem educação,
Tá? Você tem que dar incentivos para que essas empresas cheguem aqui para suprir essa ausência e fazer com que as grandes indústrias nos ajudem a melhorar esses outros segmentos. Isso não foi feito, muito pelo contrário, fecharam a porteira, tá? Colocaram campos numa redoma, uma bola fechada e que ninguém entra. Ou seja, nós estamos aqui nessa panela de pressão a ponto de explodir. Tá? Porque não abriram a porteira para que o desenvolvimento chegasse. E hoje nós temos em Campos uma situação completamente delicada em todos os sentidos. Nós não temos nenhum segmento funcionando em termos de serviço público. Se você parar para verificar, não tem nada funcionando. Hoje a população não tem saúde, tá? Ela não tem uma educação. E olha, a situação da educação não está pior porque nós tivemos um ano de pandemia, onde não tivemos aulas. Senão, estaríamos com problema. Tá? Nós não temos transporte funcionando decentemente, nós temos habitação no nosso município, ou seja, nada está funcionando em termos de serviços públicos no nosso município. Então, nós temos que trabalhar para gerar trabalho. Eu sempre coloquei aqui, na outra ocasião conversei com vocês aqui no Folha, que eu não conto as pessoas que estão comigo, que prepararam o nosso plano de governo, que vão administrar a cidade de Campos a partir de janeiro, nós não contamos com royalties. Nós estamos analisando com a nossa arrecadação e aumentar cada vez mais a arrecadação própria. Ah, mas a conta não fecha. A gente tem que trabalhar, dar um primeiro passo para que a gente possa alcançar o degrau acima. Do contrário, a gente vai ficar estagnado e só andando para trás. Eu vejo, sim, num futuro não tão próximo, tá? Mas acredito que no terceiro ano, com muito trabalho, com muito empenho, como eu disse, da nossa equipe, indo buscar as empresas e indústrias para que se instalem no nosso município, nós possamos aí, dentro desse prazo de 3 anos, no máximo, a gente já aumentar em muito a nossa arrecadação própria, a ponto de equilibrar as contas sem necessidade de royalties. Tadeu, o prefeito de Campos, não obrigatoriamente, mas quase que sempre, ele está em posição de destaque na Unpetro, a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo. A gente, como o Aldir colocou, a gente teve aí esse adiamento que dá um fôlego, dá um respiro, mas que continua, como também o Aldir colocou, assombrando a região, porque estamos seguros numa liminar desde 2013 da ministra Carmen Lúcia. Enquanto essa liminar não for julgada, sempre vai haver essa possibilidade de perda dos royalties. Caso eleito prefeito de Campos, como mobilizar essa negociação contínua junto ao Supremo Tribunal Federal, e quais as saídas para não se ter uma perda tão grande de royalties caso o STF julgue ali como correta a redistribuição? Só complementando, perdão, o Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, propôs um acordo que diminui as perdas, né, da nossa região, dos estados e municípios produtores de petróleo, e que não seja tão também desoneroso para os demais municípios. Arnaldo e Aldir, eu sinceramente, eu já vejo que esse julgamento, se acontecer, ele será favorável aos estados e municípios produtores. Porque já é do entendimento de todos, porque o benefício da redistribuição, ele é bem pequenininho em relação aos prejuízos que vão causar aos municípios e estados produtores. Então, isso já é de entendimento de todos. O que vão ganhar as cidades que hoje não produzem petróleo é bem pequenininho em relação ao que vão perder os estados e municípios que produzem. Ou seja, e hoje já sofrem consequências, mas da má administração. E tanto é que isso vem se empurrando com a barriga, popularmente falando, né? E eu tinha certeza que seria adiado, não só por essa questão, mas também porque Luiz Fux é carioca, ele entende da nossa realidade aqui. Então, eu sempre tive esse pensamento positivo de que seria não nas mãos dele o julgamento acontecendo, né? Mas eu acredito que em acontecendo e ocorrendo um julgamento vai ser favorável aos municípios produtores, justamente por isso, porque já há um entendimento de que os benefícios, os prejuízos são infinitamente superiores aos benefícios em caso de uma redistribuição. E tanto é que a gente observa, não há pressão
dos outros municípios não produtores para que seja julgado já. Porque eles sabem, que eu vou ganhar tão pouco, então não deixa isso quieto. Porque se fosse realmente uma quantia substancial, uma quantia que realmente mudasse a realidade dos municípios, já teriam julgado isso há muito tempo. Eu acredito que isso vai ser postergado durante uma grande frequência e a gente lá na frente vai ter um julgamento favorável aos municípios produtores. E sobre essa organização com os municípios, os demais municípios, essa negociação, essa união com os demais municípios produtores para essa pressão, fazer parte, né, dessa pressão. A gente viu, né, a gente lá atrás, essa questão do petróleo, da redistribuição, foi um motivo de grande envolvimento da população. Quando teve, perto de julgamento, já no ano passado, pouco se falava no estado do Rio de Janeiro, a gente levantou essa bola aqui, mas foi uma coisa assim que não teve a mesma repercussão de antes. Agora, principalmente o envolvimento do presidente da Alerj, do governador em exercício, Cláudio Castro, e do presidente da Alerj, André Siciliano, houve um envolvimento político, e da bancada também fluminense em Brasília, houve um envolvimento maior, mas mesmo assim ainda você acha que parece que a população ainda não está tão ciente dessa situação, e como também fazer esse trabalho com os demais municípios da região? Não, sem dúvida alguma. Esse trabalho já existe, né? A gente vê através da Umpetro, os municípios produtores, estados produtores estão sempre unidos, né, para o enfrentamento, né, com relação a essa questão. Por isso que isso não foi para frente. O que eu disse há pouco é que não tem um grupo do outro lado pressionando para que esse julgamento ocorra, tá? É justamente por conta do benefício para eles, bem pequeno em relação ao prejuízo nosso, entendeu? Então, eles não vão pressionar, tá? Essa organização tem que se manter bastante unida, porque nós temos que mostrar o que de fato está acontecendo no nosso município. Agora, vocês imaginam se por acaso a gente perde, tá, os nossos royalties? Então, eu falo perco, enfim, que tenhamos aí uma redução ainda maior do que já está aí. Vai ser a quebradeira de vários estados. O Rio de Janeiro é um deles, consequentemente, seus municípios. Mas Campos vai parar, Cabo Frio, Macaé, assim vai. Porque foram cidades que viveram, se construíram, né, entre aspas, em cima de um solo de royalties. Entendeu? A base de royalties. Foi o que eu disse há pouco. Todos os administradores que passaram por aqui, desde a época do primeiro governo, há 25 anos, tá, ficou sentado só contando que estava entrando, entrou tanto, vamos gastar tanto. Ou seja, ninguém sequer pegou uma parte desses royalties para criar um fundo soberano, como a gente tem escutado bastante aí, e hoje, para que fosse usado em situações críticas como hoje. Tá? Ninguém sequer pensou nisso. Não, tá aí, isso não vai acabar nunca. E todos nós sabíamos que um dia o petróleo é finito, ele vai acabar, evidentemente, mas a gente não esperava uma crise a ponto de diminuir a nossa arrecadação. Esperávamos sim um dia o petróleo acabar, tá? Mas não que ocorresse uma desvalorização do preço do petróleo. Ou seja, estamos colhendo hoje frutos de más administrações com relação ao dinheiro dos royalties. Se nós tivéssemos tido aqui pessoas pensantes, de olhar um pouquinho para frente e não ficar apenas olhando no hoje, tá, para gastar, se tivéssemos investido o dinheiro dos royalties no nosso município, nós teríamos referência em todos os segmentos, em geração de emprego, em oportunidades, no agronegócio, em educação, saúde. Mas hoje, infelizmente, nós somos referência de péssimas administrações do dinheiro dos royalties. Tadeu, aproveitando esse gancho aí do uso de royalties, acho que um dos frutos, e não vejo isso como positivo, muito pelo contrário, desse período de royalties foi o crescimento da máquina, né? A máquina sendo inchada, a máquina administrativa. Não se pode falar em economia sem pensar também em corte na carne, em corte na máquina pública. Quais são as principais medidas num governo Alexandre Tadeu, num eventual governo Alexandre Tadeu, para corte na carne, para reduzir o peso da máquina de Campos? Olha, eu não gosto de usar esse termo corte na carne, né?
eu prefiro dizer o seguinte: vamos ajustar o nosso município, unificando secretarias e superintendências e ficando apenas com aqueles que realmente querem trabalhar e fazer o município desenvolver. Hoje o que a gente observa aí, tirando os servidores, deixando os servidores de lado, que eles são intocáveis do meu ponto de vista, tá? Agora nós temos que olhar principalmente aqueles terceirizados, aqueles DAS, aqueles RPAs, que são muitos, que fazem a nossa folha explodir. Então, nós temos que verificar quantos são, tá? E ver realmente quem está trabalhando, a real necessidade desse RPA e desse DAS. Então, nós temos que, de cara, tá? Fazer uma auditoria na folha de pagamento, tá? Verificando o número correto de RPAs desses funcionários contratados, nós vamos ver realmente quem está trabalhando. Nós temos informações, levantamento recente feito por nós, que existem em torno de 6 mil RPAs, mas que no máximo 2 mil trabalham e muito. Leva os outros 4 mil nas costas. Muitos sequer comparecem à prefeitura ao ponto de trabalho. Nós temos que limpar isso. O município não tem mais como bancar esse luxo, tá? Então nós temos que fazer com que a prefeitura deixe de ser cabide de emprego. Temos que fazer com que a prefeitura seja um local onde as pessoas que lá trabalham ajudem o município a se desenvolver. Tenho certeza que a partir de janeiro nós vamos fazer uma administração alinhada com todos que na prefeitura estiverem trabalhando. Um poder público não pode estar desalinhado com o servidor público. Nós vamos estar alinhados. E certamente aqueles que permanecerem no governo Alexandre Tadeu, tá, vão trabalhar e muito, porque nós temos um propósito, nós temos um objetivo, que é resgatar a nossa cidade e fazer com que ela realmente retome esse desenvolvimento. Retome não, né? Inicie um desenvolvimento próprio, inicie uma caminhada rumo a realizações, o que de fato nunca aconteceu no nosso município. Vamos sim transformar a nossa cidade através de muito trabalho. E aquele que tiver disposto a participar desse processo, ele vai ficar sim, não tem a menor dúvida disso. Então, Tadeu, acho que você até já meio que antecipou uma pergunta que eu ia fazer agora, que é com relação às folhas de RPA que vão ficar, inevitavelmente, para o próximo gestor de Campos. Já tem algumas folhas em atraso no atual governo, e seja quem for o próximo prefeito, vai herdar aí essas folhas de RPA. Você falou em fazer um levantamento para ver quem trabalha. Agora, você garante que quem trabalhou efetivamente vai receber, e como que você vai chegar a essa conclusão de quem efetivamente trabalhou de RPA? Não, eu vou ver quem realmente trabalha, entendeu? Quem trabalhou, se tiver folha de pontos, a gente vai ver. Esse passivo, a gente vai verificar como é que vai ficar, vai ver como que vai ficar. Eu vou contar de janeiro para frente. Tá? Eu vou assumir a prefeitura a partir de janeiro, tá? E vamos verificar o que a gente tem. Vamos fazer um levantamento. Arnaldo, você está lotado aqui, secretaria, isso está trabalhando, chama lá o superior, vamos verificar. E até, estou trabalhando, mas há necessidade desse pessoal? Vamos enxugar. Enfim, vamos ter que fazer um levantamento, tá, para saber da real necessidade de tantos RPAs, de tantos DAS no município. São essa folha extra, digamos assim, que faz com que o município deixe de pagar outras contas. Tá? Eles mesmos ficam sem receber. Como é que eu vou manter no meu governo um determinado número de trabalhadores, de pais de família, sem ter condições de trabalhar? Sinceramente, não tenho. Eu, graças a Deus, sempre fui um bom pagador, tá? E não tenho, eu não vou conseguir olhar para o seu rosto, Aldir, tá? Ou nos seus olhos, e se eu não estou te pagando 5, 6 meses, isso é inaceitável, isso é inaceitável. Eu sei que você é pai de família, e você tem seus compromissos, você não quer saber por que eu não estou sem condições de pagar. Então, tem que respeitar essa pessoa que está trabalhando mesmo. Tá? Para isso, nós vamos fazer um levantamento para fazer as contas. Realmente, dos 6 mil, 4 mil estão trabalhando. 2 mil nunca apareceram. Então, esses 2 mil menos. Agora, nós vamos até quanto que a gente pode ficar? 1.500, seja o que for. Vamos ter que ajustar, ver as prioridades, para que nós possamos ter condições de arcar com os nossos compromissos. É assim que a gente vai administrar, dentro da nossa realidade financeira.
Agora, quanto ao passivo, você não conclui. Você acha que dá para parcelar, vai ser auditado? Como que fica o passivo? Porque acho que a grande preocupação do eleitor hoje, que é DAS, é como vai ficar a vida dele no futuro, sabendo que essas folhas ficam pendentes. Só complementando a pergunta do RPA, desculpa. Só complementando aqui a pergunta do Arnaldo, dessa conta estimada que você faz mais ou menos aí, vamos dizer, se são 6 mil, se são 3 mil que forem comprovados que trabalham, desses 3 mil que trabalham, que ficaram já dessa atual gestão, eles vão receber a partir do próximo ano? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Nós vamos fazer um levantamento, ver a necessidade, tá? E mantendo o grupo necessário para que o município não pare, para que as secretarias e superintendências, mesmo que unificadas, funcionem. É claro que eu vou honrar o pagamento. Com relação ao passivo, Arnaldo, é lógico que se for reconhecido o trabalho deles, tá? Ele vai ser pago, não tem a menor dúvida. Agora, vamos ver a melhor forma, tá, de honrar esse compromisso. O que eu não posso é fazer algo que não foi da minha administração, tá? Priorizar esse tipo de pagamento, uma vez que eu vou ter o nosso município, o nosso carro já ligado e na estrada. Eu tenho que, sim, honrar o que os outros não fizeram, mas não tem a menor dúvida, vamos ver a melhor forma. Acima de tudo, uma auditoria. Auditoria para saber quais são os números. O atual prefeito não sabe. Já foi perguntado várias vezes quantos RPAs são. A Câmara de Vereadores já fez uma solicitação desses números. Ele mesmo não sabe. Ou seja, a situação está tão bagunçada, tá, que nem o próprio gestor sabe. Ou seja, nós temos que botar a ordem na casa, tá, e a partir daí nós iniciarmos o nosso processo administrativo. Agora, para a gente... Você quer fazer a pergunta, Aldir? Não, pode concluir. Não, para a gente concluir essa questão econômica, né, você colocou aí como um caminho do desenvolvimento a questão de atração de empresas, falamos sobre a máquina pública, mas onde mais Campos pode caminhar para diversificar sua economia e aumentar sua arrecadação, também gerando mais emprego para a população? Olha, o agronegócio, sem dúvida alguma, será um dos carros-chefes do nosso governo. Hoje eu entendo, Arnaldo, tá, que o desenvolvimento ele não parte mais das grandes capitais para o interior, ele está no processo invertido. Ele está do interior, tá, através do agronegócio, para as grandes capitais. A gente vê pelo país está sendo investido, tá, uma quantia de recursos e também incentivos ao agricultor. E nós estamos vendo a nossa balança comercial através do agronegócio crescendo, se bem que ainda não está no ponto que nós esperamos. O município de Campos não teve nenhum incentivo nesse ponto, tá? Sequer o Fundecam empresta dinheiro para o pequeno e médio agricultor. É impressionante. O Fundecam, que é o Fundo de Desenvolvimento de Campos, não empresta dinheiro para o pequeno e médio. E nós vamos criar, através do Fundecam, o Fundecam Agro, que é justamente para atender essa parcela do agricultor, do pequeno produtor, tá? Do agricultor familiar também, para que nós possamos garantir a eles o incremento ou o início da atividade, para que eles possam gerar emprego, gerar renda e também participar da nossa economia. Dessa forma, nós temos que incentivar o agronegócio do nosso município através de incentivos não só financeiro pelo Fundecam, mas também de maquinário através do município. Nós temos hoje um setor completamente abandonado, tá? Hoje o agricultor, o produtor tem lá só a enxada na mão e vai ele para a terra plantar. E ele colhe, não tem como escoar, não tem para onde vender às vezes e fica esse dilema, não sabe o que vai acontecer com a produção. Nós temos que ter uma parceria, sim, do município com o pequeno produtor e com o médio produtor. E também vamos contar com parcerias das universidades. Nós temos aqui várias universidades que já têm prontos estudos, tudo comprovado já, basta colocar no campo. Estudos de que é viável para o nosso município, por exemplo, a produção de soja. Nosso solo já foi estudado, está comprovado que ele é semelhante, nosso clima é semelhante no Mato Grosso do Sul, que é propício para a soja. Inclusive, nós temos contato com empresários chineses
que estão apenas esperando um posicionamento dessa eleição para que o município incentive a produção de soja em Campos dos Goytacazes, que eles vão comprar 4 safras antecipadas. Ou seja, isso é um fato, isso a partir de estudos de uma universidade local. Olha só, o estudo já estava pronto, foi colocado para esse grupo de empresários, chegou até esse grupo de empresários chineses, tá? E agora estão só dependendo do incentivo do município. E como que seria esse incentivo? Ceder a área, tá? E com maquinário. Com a compra antecipada pelos chineses, o restante será colocado pelo próprio produtor. Ou seja, nós temos aqui, gente, uma possibilidade enorme de incentivarmos o agronegócio. Temos um porto aqui para levar a produção. Ou seja, nunca se pensou nisso. É um estudo que estava já parado aqui em Campos dos Goytacazes, na própria universidade local, tá? E que a gente não colocou em prática, por falta de incentivo, ou talvez por preguiça, ou falta de interesse, porque, como eu disse, é muito mais fácil você ficar sentado no ar-condicionado verificando o saldo dos royalties, do que você levantar e ir para o campo mostrar a realidade. Muito obrigado, candidato. Nós vamos ao intervalo, são 8h06. Achei por bem que o senhor pudesse concluir o raciocínio. Nesse 1 minuto que passou, a gente desconta no próximo bloco. Muito obrigado por esse bloco. Vamos ao intervalo rápido e a gente volta aqui no Folha no Ar, primeira edição. E no próximo bloco, eventuais contradições e também temas livres, como por exemplo pergunta dos ouvintes, dos internautas participando conosco aqui na página do Face da Folha FM, e também no grupo do programa e do blog Opiniões, ainda neste programa, nesse próximo bloco. E no último bloco, então, as propostas de governo. Só justificar a ausência do jornalista Aloysio Abreu Barbosa se deve em virtude dele estar na cobertura, né, da apuração das eleições dos Estados Unidos, que deve já confirmar no dia de hoje oficialmente a vitória de Biden, conforme Aloysio já postou lá no blog Opiniões, né, agora pelo início da manhã. 8h07 em Campos, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.